Olá, pessoal! Última aula desse módulo, vamos falar sobre as causas do sucesso no empreendedorismo e como que o advogado pode ajudar nessas causas. Como que a gente pode provocar, né, ou contribuir para o empresário praticar esses atos, enfim, né, e ter sucesso no seu empreendimento, que vai ser o nosso sucesso também. Bom, eu vou compartilhar a tela aqui, porque eu acho legal vocês irem acompanhando como que eu vou fazer aqui. Bom, vamos lá. Causas do sucesso no empreendedorismo e como que o advogado ajuda nessas causas. Bom, lá no começo do curso, a gente partiu desses conceitos aqui. Empreender é decidir realizar uma tarefa difícil ou trabalhosa. Tentar e realizar a tarefa, tá? O empreendedorismo é a disposição, a capacidade de fazer isso, né? De coordenar os projetos, os serviços, os negócios, enfim. A gente parte do princípio que o empreendedor ele está disposto a fazer alguma coisa, tá? Agora, quando esse empreendedor faz tudo isso repetidamente, exercendo aquilo ali como uma atividade profissional e tem o resultado de lucro, ou seja, tudo aquilo ali deu realmente um resultado, né? Ele se inseriu num mercado, numa atividade economicamente viável, financeiramente lucrativa, aí nós dissemos, então, que ele se tornou um empresário, tá? Então, se a gente analisar o que é empreender e o que é se tornar um empresário, a conclusão das causas para esse sucesso, para atingir esse objetivo, fica simples, né? Então, a qualidade, a qualificação para realizar essa tarefa, a capacidade de inovar para idealizar e coordenar esses projetos. Então, a capacidade que a pessoa tem de inovar nisso, de fazer um pouco diferente para chamar a atenção do cliente e vender. A organização disso tudo, ou seja, a pessoa tem que ser organizada, né? Ela tem que organizar essa dinâmica, organizar esses processos, né? A dedicação de fazer isso, a mesma coisa todo dia para gerar aquele resultado, porque é só repetindo os acertos que a gente vai chegar nesse resultado. Então, o profissionalismo, isso se chama profissionalismo, é aquela capacidade de fazer a mesma coisa repetidamente, inovando em algumas situações, de chamar a atenção e vendendo. E a capacidade emocional do profissional para assumir riscos. Porque o empreendedor ele tem que arriscar. Ele tem que arriscar em fazer aquilo ali achando que vai dar certo quando ninguém mais acredita. Então, ele vai lá e arrisca, né? É simples concluir isso. É simples concluir que, fazendo dessa forma, você vai empreender e vai se tornar um empresário, vai ter lucro naquela atividade, né? A conclusão dessas qualificações, a conclusão das causas para esse sucesso do empreendedor se tornar empresário, ela é simples. Porém, né, como dizem algumas pessoas, né, na prática a teoria é outra. E aí não é nada fácil fazer isso, não é nada fácil repetir, não é nada fácil inovar, não é nada fácil ter controle emocional para assumir os riscos. Dá aquela suspirada e dizer, vamos. Não tendo certeza nenhuma se aquilo vai dar certo, né? Então, a conclusão, ela pode ser fácil, mas ela pode ser simples concluir isso, mas ela não vai ser fácil de ser aplicada, né? Então, para empreender e para ter com chances de êxito, né? Existem fatores pessoais, existem fatores sociológicos, ambientais e organizacionais que influenciam nesse processo. Pessoais no sentido de ter o controle emocional, de tomar decisões, de assumir riscos. Tomar decisões é uma coisa muito difícil, porque tomar decisão não é escolher o que você vai fazer, é escolher também o que você não vai fazer. Não é só o que você vai fazer, é também escolher o que você não vai fazer. Gente, definir público para um produto é uma tomada de decisão. Porque você vai ter que decidir qual público que você quer atingir e qual público você não quer atingir. Quando eu fui planejar esse curso, eu tive que tomar essa decisão. Qual é o público que eu quero atingir? E qual é o público que eu vou excluir do meu radar? Eu tive que tomar a decisão de parar de produzir conteúdo para os empresários, para as pessoas com quem eu me relaciono, que eu conheço muito e que eu quero atingir, são eles que eu quero atingir.
Eu tive que tomar a decisão de excluí-los do meu radar nas minhas redes sociais. E essa tomada de decisão é muito difícil. Eu escolhi os advogados empresariais, mas eu escolhi excluir as pessoas que mais importam para mim, que são profissionalmente mais importam para mim, que são os empresários. Foi uma escolha bem difícil, bem difícil. Se vocês forem ver nas minhas redes sociais, antes de outubro de 2020, eu produzia conteúdo exclusivamente para empresários. Eu fazia lives que davam muito mais audiência, que davam muito mais repercussão do que as lives que eu comecei a fazer para advogados. E eu tive que persistir. E essa persistência, ela não é fácil. É todo dia levantar e dizer, hoje eu estou abrindo mão de pessoas com as quais eu mais me importo, para formar outras pessoas para se importarem com elas também. Então, isso é uma tomada de decisão difícil. Então, são fatores pessoais que influenciam muito, muito nisso. Fatores sociológicos, a gente analisar a sociedade, a gente escolher o público, a gente entender esse público, é muito difícil de tomar essa decisão. Né? De ter as iniciativas certas, de persistir nessas análises. Os fatores ambientais, o ambiente interfere, as doenças interferem nos negócios, né? Então, e os organizacionais, gente, tem que se organizar. E o empresário, às vezes, aquele mais maluco, aquele que tem as ideias mais fantásticas, é o menos organizado. É o que vai mais dar trabalho nessa questão. E o advogado vem para botar ordem na casa e ele não tem ordem, ele não gosta de ordem, ele não se organiza, porque ele diz que o caos instiga a criatividade dele. E aí nós vamos ter que trabalhar com isso também. Então, se a gente buscar, né, se o empreendedor busca o aperfeiçoamento constantemente nisso, né, é isso que vai garantir melhores chances para eles, né? Aqueles que conseguem, né, vislumbrar essas necessidades logo no início do caminho, né, eles buscam ajuda e aperfeiçoamento muito mais rápido. Porém, né, eles também vêm com algumas deficiências, que eles não prestaram atenção, eles vêm achando que sabem tudo, e eles vêm diminuindo o valor do nosso trabalho. Já aquele cliente que vai dar mais trabalho, porque nós vamos ter que educá-lo também, é o que mais vai reconhecer o nosso trabalho. E é com ele que a gente vai ter mais chance de êxito na nossa jornada, né? E o advogado empresarial, então, ele tem que prestar assessoria na estruturação dessas micro e pequenas empresas, tendo em mente todos esses fatores, porque algumas vezes nós vamos ter que ensinar isso para os empresários, outras vezes nós vamos ter que identificar nessas organizações o que está dando errado, quais desses fatores não estão sendo observados ou estão sendo observados de uma forma errada, né? Então, quanto à qualificação para realizar a tarefa. Bom, isso, aparentemente, a gente não tem muito no que a gente influenciar, né, gente? Ou o cara sabe fazer o que ele está se propondo a fazer, ou ele não sabe fazer, né? Mas, justamente, pelo empreendedor, ele ter essa veia criativa mais, né, aflorada, às vezes, repetir aquele trabalho, repetir a prestação daquele serviço, fazer aquilo repetidamente todos os dias que é o problema, né? Então, isso atrapalha no controle de qualidade, né? Não aceitar a necessidade de contratar outras pessoas, porque as outras pessoas não vão fazer como ele faz, né? Justamente por ele não ter processos internos bem definidos, então ele tem essa dificuldade, né? De delegar, de passar para outras pessoas fazerem aquilo que ele disse que sabe fazer melhor. Mas aí, se ele criar os processos internos, se ele escrever, se ele disser como é que tem que ser o atendimento, se ele disser como é que tem que ser a entrega, ele consegue replicar. Porque, né, nós não estamos falando do super-homem ou da Mulher Maravilha aqui. Nós estamos falando de pessoas que aprenderam alguma coisa. Então, ele pode replicar aquilo. E essa dificuldade muitos empreendedores têm. E daí o que eles fazem? Concentram as decisões, ficam na operação em vez de ir para a gestão, né? Criam aquela visão de que eles têm que ser sempre os melhores a fazer determinada coisa dentro das empresas ou a fazer tudo dentro da empresa.
quando, na verdade, eles têm que construir uma equipe, liderar uma equipe com uma qualificação melhor que a dele, para fazerem melhor que ele. E o empresário, muitas vezes, não entende isso. Então, a qualificação para realizar a tarefa não é só a qualificação dele, mas tudo que interfere na formação dos líderes, nas lideranças das empresas, né? Não é só ele que vai ser o qualificado, outras pessoas também podem ser. E é difícil, às vezes, um empresário entender isso. Quanto à capacidade de inovar para idealizar e coordenar projetos. Bom, é o motor da empresa, gente. Se isso não for uma preocupação do empresário, alerte todos os seus sentidos. Todos. Os seus 5 sentidos, mais o sexto, o sétimo, enfim. Porque aí a gente cai naquilo que eu já conversei antes, né? A gente vai trabalhar e não vai ver resultado. Por quê? Porque a empresa não tem motor, a empresa não tem gás. Né? A gente constrói um Boeing e ele coloca uma hélice lá para tocar o avião. Então, não vai dar certo, né? Ele movimenta tudo. Então, se aquela ideia inicial do empreendedorismo ele conseguia tocar com uma dinâmica, aqui, para crescer, ele vai ter que inovar. Ele vai ter que tocar com outra visão. Será que ele está disposto a mudar essa visão dele, a mudar a forma de conduzir os negócios? Será que ele está disposto a descentralizar as decisões? Né? Então, inovar também passa por isso. E aí a gente tem que estar disposto a oferecer essas possibilidades. Por exemplo, a gente está vendo que ele não descentraliza, a gente está vendo que ele não vai buscar novas informações, a gente está vendo que ele não está contratando profissionais qualificados, que aquilo está engessando a empresa, e a gente, é a obrigação nossa apresentar outros modelos de negócio, por exemplo. Né? Por exemplo, uma empresa de e-commerce, tá? Vamos considerar que é uma empresa de e-commerce que vende os seus produtos, né, num determinado segmento do mercado, tá? Gente, ele não está dando conta de ter disponível ou fazer uma entrega rápida e ele está perdendo mercado por isso. Então, você está vendo, olha, estruturamos tudo, o e-commerce está certo, mas ele não está dando conta da logística. Ele não está dando conta de entregar, ele não está dando conta de ter um catálogo de produtos mais diversificado naquele segmento. O que a gente pode fazer por ele? Podemos mudar o modelo de negócios. E um dos modelos de negócio que se encaixaria aqui seria o marketplace, por exemplo. Ou seja, ele usar a plataforma digital dele para agregar parceiros, para venderem mais produtos que eles são capazes de entregar com mais facilidade, com mais rapidez, para os consumidores dele, tá? Mas ele teria que anunciar outras empresas, ele vai ter que abrir mão da exclusividade. Mas ele conseguiria se adequar ao mercado dele e entregar aquilo tudo com muito mais agilidade. Mas e será que ele está disposto a se desapegar daquela estrutura? Ele pode ter um alto crescimento com essas parcerias, transformar o e-commerce num marketplace, mas ele vai ter que fazer parcerias, ele vai ter que trazer outras pessoas para o negócio, outras empresas. Nós podemos oferecer, mudando o modelo de negócios. O advogado pode mostrar isso para ele. Por quê? Porque viu uma deficiência que ele tá perdendo o mercado por impossibilidade de entrega. Então, quando a gente fala aqui, né, da organização, a gente pode, inclusive, propor um novo modelo de negócio. Quanto à dedicação do empreendedor para fazer a mesma coisa com profissionalismo repetidas vezes, né, é uma das coisas que também impede o empresário de crescer, porque ele cansa, aí ele começa a delegar para pessoas desqualificadas, ou ele para de analisar o que está dando certo e o que está dando errado, analisar o erro e analisar o acerto é importante, por quê? Porque ele não está repetindo, ele não está analisando. E quanto à capacidade emocional e profissional de assumir riscos, tem alguns empresários que a gente tem que segurar um pouco, porque ele assume risco demais sem calcular, e tem empresário que não assume risco nenhum. Então, ele não cresce, né? Então, essa capacidade emocional e profissional de assumir riscos é uma questão pessoal que as pessoas precisam trabalhar e cabe a nós apontar que isso está prejudicando a empresa, tá? A gente não vai pegar a pessoa pela mão, levar no psicólogo, né? Ou atuarmos como psicólogo, porque eu digo que eles vão pagar muito caro
por um serviço pouco qualificado e que um profissional habilitado cobraria menos, né? E resolveria mais, né? Então, essa capacidade emocional e profissional de assumir riscos, ela passa por essa questão pessoal, que interfere nos negócios, e cabe a nós, então, apontarmos que isso está sendo uma dificuldade para ele. Olha, você está passando por essa dificuldade, você precisa trabalhar isso. Eu não posso resolver isso por ti, eu não posso assumir o risco por ti, mas está aqui a prova de que você precisa inovar, você precisa assumir um pouco de risco. Eu estou disposto a te ajudar a calcular todos esses riscos, tá? Eu vou te mostrar que é possível fazer correndo um risco muito barato. Podemos errar, podemos, mas vamos aprender com esse erro, né? E agora, ele tem que ter um incentivo pessoal para isso, né? Então, motivação para realizar, persistência na busca de objetivos, saber onde quer chegar, né? Muita gente não sabe onde quer chegar, eu quero só ganhar dinheiro, né? E só ganhar dinheiro pode ser com qualquer coisa, então ele vai fazer qualquer coisa. Ele vai fazer qualquer coisa naquele negócio. Criatividade, né? A liberdade para agir independentemente, então ele tem que ter essa liberdade. Autoconfiança, estar seguro das próprias ideias e decisões, capacidade de assumir riscos, delegar as tarefas, detectar tendências futuras, exercitar liderança, uma liderança efetiva. Então, são tudo causas do sucesso e que nós precisamos apontar se existe uma deficiência ou se ele pode desenvolver isso. Olha, a tua empresa está bem e tal, documentalmente, a gente tem todas essas questões para resolver, mas talvez se você desenvolver um pouco melhor a sua liderança, né? Se aproximar um pouco mais dos funcionários, ver se eles estão tendo todas as ferramentas que eles precisam para desenvolver o melhor trabalho que eles podem, né? Tem todas essas questões. Olha, tem funcionário aqui que está engajado a desengajar os outros. Eu estou vendo isso, você precisa verificar isso, nós precisamos demitir. Então, isso são causas que podem levar a empresa ao sucesso e que a gente tem que estar disponível a construir junto com o empresário. Então, aqui a mensagem final, né, que os nossos conhecimentos jurídicos, eles vão ser úteis para balizar essas ações do empresário, do empreendedor, então, aspirante de empresário, se ele ainda não consegue gerar um resultado efetivo, a gente não é o agente da mudança, a gente não vai provocar, a gente não vai lá trabalhar dentro da empresa, mas a gente facilita e garante a segurança jurídica para que essas coisas aconteçam. Só que para a gente facilitar isso, para a gente apontar e dizer, a gente precisa analisar a empresa. Então, quando a gente estuda aqui sobre as causas dos fracassos e as causas do sucesso da empresa, é justamente para quando a gente for atuar dentro da empresa, a gente poder verificar isso dentro da empresa. A gente saber que nós precisamos analisar todos esses pontos em cada empresa, tá? Então, aqui nós não estamos aprendendo a como liderar, apesar de termos os nossos escritórios e precisarmos disso, a gente não vai fazer essa atividade dentro da empresa, a gente não vai participar do cálculo da finança, a gente não vai fazer a contabilidade da empresa, a gente não vai atuar nessas, executando especificamente esse serviço. O que eu proponho aqui para vocês é vocês analisarem como estão esses pontos dentro da empresa. Aprenderem a cada empresa a analisar melhor esses pontos dentro da empresa. Porque com certeza isso vai refletir no nosso trabalho. Ou vai, inclusive, mudar a nossa orientação para a empresa. Porque ela pode chegar com um processo trabalhista, digamos assim, que é o mais comum. Chegar com um processo trabalhista, numa questão de hora extra, e nós dissermos que tem que verificar o ponto, que tem que melhorar o registro do ponto, quando, na verdade, a gente tem que construir um novo modelo de negócio para aquele mercado. Propor um serviço completamente diferente. Olha, só registro de ponto não vai resolver aqui. Esse modelo não está funcionando dentro desse setor da indústria, dentro desse mercado de atuação, desse empresário. Mas nós temos que ser capazes de verificar isso. Então, eu chamo a atenção de vocês para vocês analisarem todos esses pontos, considerarem isso tudo que eu falei, irem para dentro das empresas e olharem elas com outros olhos, né? E aí ver, poxa vida, é mesmo. O empresário precisa mudar a atitude dele aqui. Ele não está inovando, ele está ficando para trás na concorrência. Por que ele não está inovando? Acabou a criatividade dele? Ou ele não está buscando
analisar isso dentro do mercado dele. Ou ele está envolvido muito na operação e não está tendo tempo para fazer isso. Se ele está envolvido na operação, é porque ele não tem cultura organizacional. Se ele não tem cultura organizacional, ele não tem os valores dele entranhados naquela empresa. Como que a gente pode resolver isso? Como que o advogado pode resolver isso? Bom, o advogado pode sentar com todo mundo, propor conversas francas, registrar o que está sendo feito, analisar o que está sendo feito, propor as mudanças necessárias, as alterações de hábito. Isso é feito como? Com regulamentos internos, com acordos de sócios, com documentos que nós podemos produzir, mas que só vão ser úteis se nós começarmos pelo começo, como a empresa está. Tá bom, gente? Então, nesse módulo era isso. No próximo módulo, nós vamos falar sobre as empresas familiares, tá? Assunto fundamental para a gente conseguir atuar cada vez melhor, tá bom? Então, até o próximo módulo.